Olá, meu nome é Daniel, sou aluno de Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense e hoje vou estar mostrando para vocês um pouco sobre TPs, transformadores de potencial, e T6, transformadores de corrente, em subestações, como realizar a medição e proteção na prática. Para conversar sobre o assunto, precisamos perguntar o que é uma subestação? Como que a energia vem da usina geradora até a nossa casa? Qual a importância delas para isso? Então, para responder o que é uma subestação, temos essa imagem aqui. Bem, essa imagem representa uma subestação. É uma subestação que está localizada no ambiente rural, né, e montada ao ar livre. Para vocês pode parecer até um emaranhado de estruturas metálicas, fios e seja lá o que for, mas todas elas são arranjadas de uma certa forma que eles consigam converter a tensão alternada de um nível de tensão para outro nível de tensão, né? Então, as subestações no sistema elétrico, elas realizam um meio de campo entre a geração e o consumo. Como assim? A tensão gerada, ela não sempre é igual à tensão que é consumida. E também nós temos toda a questão de transmissão, né? Então, na vida real, o que nós fazemos? Nós geramos tensão nas plantas geradoras. A tensão é elevada a níveis de alta tensão, que é onde nós temos a transmissão, né? E ela é transportada até mais próximo do consumo, ainda em alta tensão. Aí que entra uma subestação para reduzir de alta para média. Por exemplo, nos altos dos postes, nós temos normalmente 13,8 kV, aqueles três fios mais altos nos postes. Em nossa casa é 220 volts, ou seja, 3,8 é média e 220 é baixa. Para baixar para nossa casa, nós ainda temos mais uma subestação ainda, que normalmente são os transformadores que ficam nos postes, para baixar de 3,8 para 220. Porém, para indústrias, normalmente elas já são alimentadas em média tensão, e elas têm subestações próprias, né? São clientes que já possuem subestações próprias e abaixam a tensão para 220. Porque ninguém tem 13.800 volts na tomada de casa, seria muito perigoso, né? Então, aí que está o meio termo, né? Ele faz esse meio de campo e ajusta as tensões. E qual é o elemento principal da subestação? Os transformadores. Aqui nós temos três tipos de transformadores para três aplicações e potências diferentes. Esse aqui da esquerda, ele é um transformador que, bem, apesar da imagem estar em mesmo tamanho, ele é um transformador bem maior, um transformador bem grande, para utilizar em subestações de altíssima potência, um transformador de alta potência que é a óleo, né, com recebimento a óleo. Esse transformador aqui é um transformador bem comum, né, que você pode ver em poste. Ele é preparado para instalar em poste, e aqui temos os três fios de entrada normalmente de média, e aqui são quatro fios de saída para 220. E esse transformador aqui é um transformador que a gente chama de transformador a seco, né? Ele é utilizado em subestações que são enclausuradas, né, normalmente em cubículos mais blindados, portanto não tem perigo de entrar água, como esses transformadores aqui que ficam instalados ao tempo, né? E eles também devem ser para reduzir, né, de média para baixa tensão, normalmente também. Certo. Nós temos transformadores, nós temos tensões altas, médias também, e nós temos potências muito grandes. Então é importante que tudo isso seja protegido. Então pergunta, como nós podemos proteger a subestação, né? Nós temos que ter um elemento que seja capaz de identificar um surto, né? E também perguntar assim, tipo, porque é muito perigoso, né, de fato. Então aí que vão entrar os TPs e os T6. Né? Além, né, de realizar proteção, ele também vai realizar a medição. A gente vai ver como está a aplicação deles, mas primeiro nós vamos ver o que eles são e depois vamos ver como que eles se instalam e como que eles operam. Primeiramente, falar sobre o TP. Ele é o olhar da tensão. Ele é ligado em paralelo com a ligação, né, com o barramento de tensão de média tensão, por exemplo, né? Ele, no caso, a média tensão está aqui em cima e ele entra aqui, né, em paralelo e reduz essa tensão alta, né, para uma tensão de medição mais segura, como por exemplo de 13,8 kV para 115 volts. 115 volts é uma tensão muito mais segura para a realização de medição, né, com instrumento de medição do que 13,8 kV. Então, de fato, ele permite essa leitura de instrumentos e sistemas de proteção.
O outro transformador de sustentação é o TC, que ele é a escuta da corrente. Ele é o análogo do TP, né? Só que visto para a corrente elétrica. A diferença na ligação, a gente vai ver depois, mas é que ele é ligado em série, ou seja, o cabo principal da subestação, ele entra aqui no P1, passa por ele e sai no P2. Aqui embaixo, né, nesses dois terminais aqui, sai uma tensão reduzida, como por exemplo 5 amperes, né, para realizar a medição, né, tanto na medição mesmo, para poder ser contabilizada a tarifa de energia, quanto também para proteção. Né? E ele também isola, né, toda essa parte de medição da corrente principal, porque se houver um surto, né, no caso um curto, por exemplo, no barramento principal, esse curto não passar para os instrumentos de medição, né, e não ter um estrago ainda maior, por exemplo. Vamos ver agora como eles são aplicados e onde se localizam na subestação. Né? Tipo, falar que o TP olha a corrente, a tensão, em paralelo, TC, olha a corrente, em série. Tá, onde que eles ficam e como que eles são aplicados? Quais são as funções? Então vamos lá. Aqui eu tenho um diagrama unifilar de subestação, né? Então aqui onde está a fonte, normalmente vem a tensão média, 13,8 kV, passa, né, por esse para-raios aqui, que ele é uma proteção também, né, contra surto, né, no caso de descarga atmosférica. E logo aqui, depois que passa pelo para-raio, ele já tem essa derivação aqui do cabo principal para o TP. Então ele vai reduzir a tensão, né? O 13,8 que está aqui, para poder ler pelo instrumento de medição. Aqui nós temos um medidor de potência ativa e um medidor de potência reativa. Né? Então ele vem para cá para compor essa medição. Segue aqui, vocês podem ver aqui que em série com o cabo, né? O cabo passa pelo TC. Ele está aqui também e joga nesses mesmos medidores de potência ativa e reativa. Esse conjunto aqui é a medição da concessionária para o cliente. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho uma indústria e eu fiz uma subestação dentro da minha indústria. Você tem que ter esses dois caras instalados aqui para que a concessionária vá e instale o medidor. Né? Caso eu queira também ter minha medição, é só duplicar esse conjunto aqui e instalar aqui do lado, né? E aí eu posso ter uma medição minha também, para eu monitorar meu consumo, não ser só a concessionária de energia, porque o medidor da concessionária só a concessionária vai ter acesso, né? E você vai poder ter acesso à sua medição. Seguindo aqui o cabo de 3.8. Aqui nós temos uma chave faca, né, que é a chave seccionadora, que ela, né, atua também para abrir, né, e fechar a subestação, no caso essa parte aqui da subestação, né? Seguindo ela aqui o cabo, nós temos um outro TC. Esse outro TC, diferente desse TC aqui, ele é um TC de proteção. Você pode ver que a ligação dele não está no medidor, mas está no relé. Esse relé, né, no caso aqui, ele vai identificar caso haja um curto ou uma sobretensão aqui, o TC vai detectar isso e a corrente que vai ser gerada aqui, o relé vai compreender, né, aqui já estamos falando de um dispositivo, né, controlado, né, algo um pouco mais automatizado, e essa seta aqui representa intertravamento, ou seja, o relé atua sobre o disjuntor, no caso do disjuntor automático, né, então isso aqui provavelmente é um conjunto, relé disjuntor, né, para que o disjuntor possa desarmar, abrir e proteger aqui o restante da subestação, né, transformador e também a carga. Aí aqui depois tem um transformador que vai abaixar de 3.8 para 220, por exemplo, e aqui a carga, você pode ligar na sua indústria. Né? Então aqui eu mostrei para vocês como que eles são aplicados, né, em termos de diagrama unifilar, né? Então é um diagrama simples de se visualizar, porque todos os três fios, né? Porque aqui esse cabo aqui representa 3 fases, né? Fase A, B e C, né? Mas representa como que eles são ligados. Na prática, na subestação real, o que que ela pode ser? Ela pode ser assim, né? Essa aqui é um projeto de subestação, um projeto básico de subestação, que uma concessionária de energia, né, pode ter lá como dizendo a sua regulamentação, né? Que não tem que ter essas dimensões, tem que ser assim. Então vamos fazer agora um exercício aqui de compreender esse diagrama aqui. Então a fonte, aqui está os 13,8 kV, né? Ele entra aqui, aí vem para cá, né? Cabo aqui. Esse cara aqui já é o seu para-raio, né? Que vai jogar
né, para a terra. Seguindo o cabo aqui, ele desce, 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 e a primeira equipamento dentro da subestação está aqui. Essa aqui é uma cabine que é mais usada para medição. Então, como eu falei, ó, o TP ele tem uma conexão e vai para o instrumento de medição. O TC é ligado em série, ele tem duas conexões. Então aqui embaixo, como você pode ver, tem essa derivação aqui. Esse cara aqui embaixo é o transformador de potencial. E aqui seguindo, ó, o cabo entra, passa por ele e sai. Esse de cima é o transformador de corrente. Aqui não está representado o restante dos cabos, né, por exemplo, para onde iriam as medições e afins. Mas provavelmente aqui, ó, tem aqui algo aqui que parece ser um eletroduto. Os cabos saem daqui e devem seguir até um quadro que deve ficar aqui próximo ou do lado de fora, aí já é mais tanto faz, né? Para que a concessionária possa instalar um medidor. Então aqui é a parte de medição da concessionária. Seguimos o cabo, ele passa dessa cabine de medição para a cabine essa daqui, que é a cabine de proteção. Então aqui tem a chave seccionadora, né? Essa chave aqui seccionadora. Desce e tem mais um outro equipamento. Você pode ver que é igual esse aqui. Ó. O cabo entra, passa por ele e sai, duas conexões em série. É um outro transformador de corrente. No caso, esse transformador de corrente aqui, o transformador de corrente para proteção. Então ele vai atuar aqui no relé. Como eu falei que não está representado, mas provavelmente o relé, como eu disse, né, relé e disjuntor automático deve ser um conjunto só, provavelmente. Então esse cara aqui deve ser o disjuntor mais o relé. Então a corrente gerada nele está vindo para cá para realizar monitoramento e, né, desarmar o disjuntor caso necessário. Então o cabo segue aqui, vem no disjuntor, sai do disjuntor e vai para o transformador direto, né? Assim como está aqui, não tem nada entre disjuntor e transformador. O disjuntor é o último equipamento antes do transformador e aqui, né, transformador na cabine de transformação. Saída do transformador aqui embaixo. Aqui vem para carga de 20 volts lá, para a indústria, por exemplo. Aqui, né? Aqui estão as duas aplicações que eu já falei, né? Então aqui nós temos um conjunto de disjuntor automático de subestação, né? Então provavelmente você vai ter um TC que vai ser ligado nele, o relé provavelmente está embutido nele também, né? Então o relé vai ficar lendo a corrente e caso precise desarme o disjuntor, esse cara aqui faz isso. E aqui nós temos uma obra de implementação de subestação. Ela é bem parecida com essa planta daqui, né, em termos de formato, né? O cabo vem daqui de cima e desce. Aí aqui nós temos uma derivação e aqui embaixo, né, transformador de corrente, quer dizer, de potencial, né, uma derivação e vem para esse cara aqui. E aqui nós temos ó, a entrada e saída, dois cabos, duas terminais no cabo principal, é o transformador de corrente, né, bem parecido com o que está aqui. E o que eu falei antes, né, sobre eles saírem daqui e virem para uma cabine aqui, aqui nós temos uma cabine, né, que vai ser instalado o medidor da concessionária. Então, aqui nós temos, como eu falei, nós temos 3 fios, né, então para cada transformador, né, para cada conjunto, para cada fase, né, dizendo, né? Então, para cada fase, um transformador de corrente para cada fase, um transformador de potencial para cada fase. E eles vêm aqui no medidor, que a concessionária, né, vai vir depois fazer a inspeção e caso esteja tudo nos conformes, vai instalar o medidor para poder, né, comissionar aqui no caso da subestação. Certo, então vamos falar agora sobre a operação e também regulamentação um pouquinho, né? Então, fala sobre a importância desses caras no controle do sistema, aqui já saindo um pouco de consumo, né, de consumidor e indo para um sistema elétrico maior, e como, né, se estão lá na subestação, vamos lá. Então, primeiramente, sobre a importância na operação. Né, aqui nós temos uma imagem representando um painel de controle, né, do sistema integrado, né, brasileiro, uma parte dele, né, pode ser provavelmente uma parte dele. E aqui nós temos basicamente o sistema elétrico de qual esse órgão, né, de operação ele está, né, observando. O sistema elétrico tem transformadores, né, como eu falei lá atrás em termos de transmissão de energia, há subestações no meio do caminho. Então, os TPs e TCs também estão presentes nessas subestações, porque é preciso saber como está o estado de operação.
E ter esse monitoramento em tempo real nos dá uma confiabilidade de segurança quanto à qualidade do sistema de energia e à qualidade da transmissão de energia. Além também de como a gente pode poder identificar falhas e poder isolar as falhas e buscar uma ação corretiva, né? E além de também gerar segurança para as pessoas e equipamentos, né, no geral, para no caso tenha um problema muito grande, para que não seja um problema muito grande, seja isole mais o problema e melhorar, né, como eu disse, a distribuição de energia. Então aí que está, cada transformação, subestação tem esses transformadores de potencial e corrente que podem transmitir esses dados, né? Aí já no caso indo para o relé e transmitir os dados para uma central. Quanto à regulamentação, isso aí é algo bem comum no mundo da engenharia. Então, IEC e 3E são entidades internacionais que comumente regulam equipamentos, né, para Estados Unidos, Europa, etc. E aqui no Brasil nós temos a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui no Brasil nós temos duas normas técnicas para esses tipos de transformadores. A 6855 para transformador de potencial e a 6856 para transformador de corrente, né? Vale ressaltar também os regulamentos de cada concessionária. Cada concessionária de energia, seja, por exemplo, Enel, Light, Energisa, eles vão ter um documento técnico mostrando como que devem ser as subestações, o que eles aceitam para subestações, porque aqui, no caso, as normas, elas regulamentam os equipamentos. Então, as padronias dos equipamentos, como, por exemplo, o transformador de potencial, a saída vai ser sempre, sei lá, 115 volts, corrente sempre 5 amperes, né? As dimensões dos equipamentos, nível de isolação, isso é tudo regulamentado por norma. Mas, por exemplo, o formato da subestação, no caso, vou voltar um pouco dos slides, esse cara aqui, a concessionária pode chegar e falar, olha, tem que ter essa dimensão assim, essa dimensão aqui, a concessionária pode falar quanto tem que ser, né? Então, esse projeto básico, a concessionária pode chegar e falar, olha, aceito que seja assim, desse jeito aqui, né? Aí pode ter diferença entre uma concessionária e outra, porque cada concessionária tem a sua regulamentação interna. Então, caso vai realizar um projeto de subestação, além de olhar, opa, aqui, volta, aqui, opa, perdão, além de olhar as normas técnicas para transformadores, né, nós temos que olhar as normas técnicas da concessionária de energia. Certo, estamos chegando na fase final aqui do vídeo, então vamos recapitular o que a gente viu aqui hoje. Primeiramente, o que é uma subestação? O papel do sistema de energia, o transformador, sobre tipos de transformadores, uma breve revisãozinha. O principal, TPs e T6, o que são, quais as funções, como posiciona a subestação, né, mostrar essa importância deles para a medição, importância para a proteção, e também sobre referências técnicas, né? Então, onde buscar, né? No caso, no Brasil, a ABNT e as concessionárias de energia, as referências de subestações, TPs e T6. Aos que chegaram até aqui, muito obrigado, por hoje é só, e até a próxima. Tchau.